Operação Lava Jato, para além de resultar no processamento, na responsabilização de uma série de agentes criminosos, elas deixaram bem claro para toda a população que a corrupção no Brasil é sistêmica, é generalizada. Um dos colaboradores que veio firmar acordo no âmbito da Operação da Lava Jato, ele nos trouxe um dado que nos causa espanto. Ele disse que existe informalmente uma espécie de escala referencial de propinas em contratos na esfera federal, estadual e municipal. Essa escala referencial de propinas chega a espantar. Ele diz que na escala federal os contratos, as propinas variam de 2% a 5%, na escala estadual as propinas variam de 5% a 10%, e na escala municipal esse valor é maior, de 10% a 20%. Isso é absurdo. Assim não podemos admitir, desse modo não pode ficar. Também ficou muito claro, a partir dessas grandes operações, principalmente de grandes operações, em um momento que o Brasil passou por uma crise, onde seus efeitos ficaram muito mais sensíveis à população. Então, ficou muito claro os efeitos deletérios da corrupção. Se verificou que o volume desviado com corrupção no Brasil anualmente, segundo estimativas, pode variar de 100 a 200 bilhões de reais. A corrupção, ela gera ineficiências nas contratações públicas, gera superfaturamento, gera repasses, gera propinas pagas e recebidas por agentes públicos, por agentes privados e por, infelizmente, agentes políticos. Os desvios dessas dezenas de bilhões de reais culminaram numa crise econômica, com toda certeza. E mais do que isso, culminaram em desgoverno. E pior do que isso, culminaram na perda da credibilidade, infelizmente, de algumas pessoas e instituições. Nós não podemos admitir isso. Algumas pessoas acreditam, infelizmente, posso dizer que não é o caso, que a Operação Lava Jato possa resolver a corrupção de todo o país. A Operação Lava Jato, contudo, é um caso. E mais do que isso, a Operação Lava Jato é um caso fora da curva, onde o combate à corrupção pode ser eficiente no nosso sistema de justiça criminal, que infelizmente, para a grande maioria dos casos, é completamente disfuncional. Em relação aos delitos de colarinho branco, no Brasil, categoria na qual se enquadram os delitos de corrupção, os delitos de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, delitos contra o sistema financeiro nacional, essa categoria, ela traz uma realidade muito clara, infelizmente, no Brasil, que é uma realidade de impunidade. Estudos realizados, por exemplo, pela Fundação Getúlio Vargas mostram que a efetividade no combate à corrupção no Brasil é menor do que 3%. Por outro lado, se formos analisar o nosso mapa carcerário brasileiro, e esse é um dado do qual não devemos nos orgulhar, no Brasil, nossa população carcerária é a quarta maior do mundo, com mais de 600 mil reclusos. Mas se nós formos analisar de lupa esse universo carcerário, será que existem uma série de agentes corruptores e corrompidos presos? E a resposta é não. Um estudo do mapa carcerário brasileiro realizado no ano de 2012, ele nos mostra que o índice de pessoas que estão presas por práticas de corrupção é menor do que 0,2%. A grande maioria das pessoas encontra-se presa pela prática de delitos contra o patrimônio, e isso é cerca de 50% desse universo, delitos de tráfico de droga, 14% desse universo, delitos contra a pessoa, 12% desse universo. Sim, são delitos graves, mas será que os delitos de corrupção não são praticados no Brasil, ou será que o sistema não se mostra eficiente para reprimi-los? Por que não são meramente patrimoniais? Os efeitos da corrupção, eles vão muito além disso. A corrupção, ela corrói a confiança da população sobre as instituições. E isso é catastrófico. Os senhores vão lembrar que nos anos de 2014 e 2015, por ocasião de diversas manifestações de rua, pessoas estavam tão desesperançosas, tão desgastadas com um cenário de corrupção endêmica e sistemática, que chegaram a propugnar pela volta de uma intervenção militar constitucional. Nós precisamos reverter esse quadro, mas precisamos reverter esse
quadro de corrupção sistêmica dentro das regras do jogo. E esse é o palco em que nós reverteremos esse quadro de corrupção sistemática dentro das regras do jogo, aprovando medidas eficientes que possam, de forma pontual e necessária, promover as alterações que tanto esperamos. Promover as alterações que possam fazer o nosso sistema melhor, possam prevenir e reprimir adequadamente esses delitos. A psicanalista e doutora pela USP em Medicina, Marion Minergo, ela nos disse, essa frase eu acho bem pertinente, abre aspas, a corrupção precisa ser entendida como um processo no qual a desqualificação da lei vai sendo institucionalizada. A corrupção corrói a credibilidade das instituições e é bem mais grave que a perda da confiança nesse ou naquele político. Então, com isso eu digo, nós precisamos, à medida em que todos nós aqui queremos um sistema melhor, mais eficiente no combate à corrupção, um sistema que possa reverter o quadro de corrupção sistêmica generalizada que se instalou, infelizmente, no nosso país, precisamos estar atentos e nos esforçar para dois importantes fatores. O primeiro deles é a confiança de mais de 2,5 milhões de brasileiros depositada nas 10 medidas contra a corrupção. Essa confiança ela deve ser honrada e, na maior medida do possível, por meio de uma ampla aprovação dessas 10 medidas. Na íntegra! Um segundo aspecto é, sim, aceitamos sugestões construtivas, e aqui eu gostaria de destacar a sugestão feita pelo Dr. Sérgio Moro, já por ocasião de sua oitiva na comissão em meados desse ano, onde ele sugeriu que fosse inserido nesse pacote de medidas contra a corrupção o Instituto do Plea Bargain. Esse instituto é deveras muito importante. Hoje no Brasil nós temos a possibilidade de um direito consensual no direito penal com os pequenos criminosos e com os grandes criminosos. Por quê? Porque é possível transacionar lá, com transação penal, suspensão condicional do processo, com aqueles pequenos delitos de penas diminutas. E também é possível transacionar com os grandes criminosos por meio da colaboração premiada, ou seja, aqueles que praticaram crimes em série e que podem, por meio das suas provas e declarações, esclarecer uma série de delitos. Mas nós não temos algo no meio do caminho, que é justamente aquela pessoa que praticou um crime, reconhece esse crime às autoridades e fala: sim, eu fiz, sim, eu errei, sim, eu quero cumprir a pena pelo que eu fiz de errado. Não existe a possibilidade hoje de você atenuar a pena dessa pessoa e cumprir um processo abreviado e, desse modo, milhares de ações hoje atravancam o judiciário e impedem a efetiva análise dessas ações de forma eficiente, porque existe lá o Ministério Público que acusa, a pessoa que reconhece, mesmo assim tem que ouvir testemunhas, produzir provas, etc. O que se propõe, a proposta do Dr. Sérgio Moro da instituição do Plea Bargain, visa justamente a trazer racionalidade, trazer a esfera do consensual também ao direito penal. Onde há consenso, não há necessidade de conflito. Onde há consenso, vamos salvaguardar os nossos recursos escassos. Por que eu vou debater sobre algo sobre o qual estamos concordes, inclusive no tocante à aplicação de penas? Então, iniciativas como essa são louváveis.